aquela dosagem bioquímica, ela não esteja refletindo, de fato, o problema vivenciado pelo paciente. Então, normalmente, eu costumo me apegar mais ao que o paciente fala e ao que modificou ao longo desse período. Grande parte desses pacientes, eles acabam nos contando parte dessas histórias, e eles acabam chegando exatamente nessa condição aqui, ó. Eu vou colocar essa imagem que vai responder a sua pergunta aqui, ó, tá? Isso aqui é clássico, é absurdamente clássico. É tronco grosso, pernas mais afinadas, abdômen pendente, estrias arroxeadas na região abdominal, contusões frequentes, manifestações alérgicas, muito frequentemente, pele mais rosada na área da face, em mulheres é típico. O hirsutismo, ele vem com toda a força, tá? Então, dosagem de cortisol não é algo fidedigno. Se você conversar com qualquer endocrinologista e perguntar para ele, tá, a dosagem do cortisol que é solicitada, ela traz, de fato, a situação real vivenciada pelo paciente, e a resposta do ponto de vista fisiológica é não, não traz, não reflete. Então, normalmente, o que eu me apego são aos indicadores físicos vivenciados por esses pacientes, tá? Agora, lógico que quando chega numa condição como essa, nós estamos falando de extremos, né? Quando o coxim, por exemplo, nessa área cresce, né, quando o abdômen está pendente, quando surgem muitas estrias, quando aparece todo esse quadro sintomatológico, é porque, de fato, o paciente ele já está dentro dessa condição durante um tempo muito prolongado, né? Agora, sim, existe uma estratégia que eu acho que funciona muito bem, tá? E que deveria ser mais praticada pelos profissionais da área de nutrição, né? É aumentar a produção de serotonina no organismo dos indivíduos. Como que a gente faz isso? Alguém me dá uma dica? Vamos lá. Como que a gente aumenta a produção de serotonina no organismo do indivíduo? Olha, a Daniela escreveu lá, felicidade. Ah, mas como que a gente aumenta a produção de serotonina? Produção não quer dizer captação, tá? Tem pacientes que precisam de medicamentos para aumentar a captação pelo sistema. Eu acho que, professor, a atividade física ajuda bastante, né? Ajuda bastante, mas tem um outro fator que diz respeito diretamente a nós e que às vezes a gente se esquece. Acho que Jaqueline, estrelinha para vocês. O sol, né, também. Jaqueline, muito bom. E o triptofano. Triptofano, tá? Então, quer ver, ó, olha só que interessante. Quando você aumenta as fontes de triptofano e complexo B, porque algumas vitaminas ali do complexo B auxiliam nessa conversão do triptofano à serotonina no ambiente intestinal, você traz estímulos para que esse indivíduo, de fato, ele melhore a sua condição emocional. Agora, não é só dieta, né? É o lazer, é a atividade física, é incentivar a boa qualidade do sono, tá? Então, sim, Nicole, os alimentos serotoninérgicos, eles acabam fazendo a diferença dentro desse contexto. Agora, não se esqueça, indivíduos disbióticos, eles não conseguem produzir bem essa serotonina, tá? Então, eu preciso controlar uma desbiose vivenciada por esse paciente, eu preciso estimular a atividade física, eu preciso estimular uma boa qualidade do sono, eu preciso estimular a prática da atividade física para que lá na frente a gente consiga colher alguns frutos. Mas se ainda assim não for suficiente, aí sim, né, se faz necessária a presença do psiquiatra para que ele possa recomendar determinados medicamentos que aumentem a captação da serotonina pelo sistema nervoso. Exemplo, Tolrest, né? Existem medicamentos que agora são muito modernos, não geram dependência. Agora, o que eu sinto falta, de fato, é quando um paciente, por exemplo, ele procura por um psiquiatra, o psiquiatra fazer alguns questionamentos para esse paciente, no sentido de tentar perceber como que é o estilo de vida desse paciente, e talvez encaminhar esse paciente para o profissional nutricionista, para que ambos, psiquiatra e nutricionista e psicólogo, né, possam direcionar esse paciente para uma condição melhor. Isso eu sinto falta. Porque a primeira estratégia é lançar a mão, o quê? De um medicamento, né? De um medicamento na qual aquele paciente vai ter que fazer uso durante um ano, durante 2 anos, durante, sei lá, 10 anos, né? E quando, na verdade, se lá no início o ambiente intestinal, o estilo de vida daquele paciente, ele fosse trabalhado melhor, talvez a dosagem, a miligramagem, talvez a utilização daquele medicamento não fosse tão necessária assim, né? Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. Triptofano, banana e aveia, boa condição de sono, aveia, chocolate.
alimentos serotoninérgicos, melão, abacate, chocolate melão, espirulina, simbióticos, chia, nossa, levedura, maravilhosa, levedura de cerveja. Na verdade, o levedo da cerveja, ele é fantástico, porque ele acaba funcionando como um potente estimulante cerebral, tá? E ele pode ser adicionado em vitaminas, em várias preparações do nosso dia a dia, tá? Professora, Então, pode falar, desculpa. a senhora já teve... É porque isso tem ocorrido muito em consultório, e eu queria sua orientação, assim, não sei se os meus colegas estão tendo também, de pacientes que chegam no consultório com deficiência de B12, tipo B12 100, vitamina D10, e com todas aquelas queixas, né, que a gente escuta, uns irritabilidade, outros com moleza, né, que a D já dá a falta de deficiência de vitamina D dá uma aparência da depressão, né, já a B12, alguns pacientes que eu tenho observado, eles ficam com mais irritabilidade, e aí esse paciente chega no consultório depois de ter passado de 4 médicos, e aí manda para o nutricionista. E aí eu vejo que o paciente já está tomando medicação para depressão, tudo, aquelas coisas todas, sempre que a gente vê que é claro que as deficientes de vitamina B e D já está fazendo todo aquele papel, né, que parece que o paciente está com depressão, e os médicos não olham esses exames. Na verdade, assim, eu, como um profissional da área de nutrição, o primeiro passo que eu faço é solicitar aqueles exames bioquímicos básicos, né? Então, diante desses exames bioquímicos básicos, né, e análise de todo o ABCD do paciente, aí finalmente a gente acaba traçando a melhor conduta nutricional, porque a resposta medicamentosa, muitas vezes, ela também está condicionada à condição nutricional do paciente. Então, existem muitos medicamentos que são adotados que dependem basicamente de transportadores, por exemplo, proteínas, que são montadas pelo organismo do indivíduo. Então, se ele está depletado em macro e micronutrientes, essa resposta, ela não vai acontecer como deveria. Paralelamente a isso, eu acabo utilizando alguns fitoquímicos, alguns compostos bioativos, para tentar desintoxicar esse paciente, para atuar dentro do campo da estimulação da memória, do trabalho do sistema nervoso, melhorar o perfil disbiótico desse paciente. Então, são várias linhas que a gente acaba trabalhando, né? Porque, sim, existe uma tendência, se você perguntar assim para mim, Sérgio, o que você acha do perfil dos profissionais, né, que nós temos aí, dos psiquiatras, né? Eu acho que eles realizam um excelente trabalho, entretanto, falta essa expertise em tentar encaminhar esse paciente para um profissional nutricionista, para um educador físico, porque certamente isso acaba fazendo diferença no processo de recuperação dele, né? Mas o primeiro passo, sim, é uma avaliação bem completa da condição do paciente, tá? Então, eu acabo, se você quiser, depois, eu posso passar o telefone, eu passo para você todos os exames que eu acabo solicitando a esse paciente, e aí, com base nesses exames, a gente traça o melhor perfil, né, de acompanhamento nutricional para esse paciente, tá, Cristiane? Vamos ver aqui. Nicole, tem o shake serotoninérgico. Jaqueline, você está falando do shake serotoninérgico, você já teve aula com a doutora Eda? Eda Escura? Você falou no shake serotoninérgico, geralmente a Eda sempre recomenda. O André Albuquerque, manda pra gente essa lista de exames. Manda sim, André. Eu só preciso que depois vocês elenquem uma pessoa para entrar em contato comigo, que aí eu vou mandar para vocês um manual de interpretação de exames laboratoriais do Hermes e Pardini, que tem mais de 600 folhas, tá? E vou mandar para vocês alguns conteúdos que são bem relevantes aí para a prática de vocês, tá? Bom, vamos lá, continuando. Então, isso é o que o cortisol faz, e ele prejudica a forma pela qual nós montamos as nossas proteínas, né? Então, como eu disse para vocês, quando você trabalha potencializando a biossíntese da serotonina no seu ambiente intestinal, certamente isso faz a diferença. Porque a serotonina, ela é contra-regulatória ao cortisol, né? Então, quando você aumenta a serotonina, a tendência é que o cortisol, o estresse, o medo, o pânico, ele tende a cair. Só que não é só uma ação alimentar, você precisa pensar na qualidade do sono, na questão do lazer, na atividade física vivenciada pelo paciente. Lembrando que 90% da nossa serotonina é produzida no nosso intestino, e que isso pode ser afetado por uma possível desbiose intestinal. Outra questão é que 10%, ou seja, o restante, é produzido pelo núcleo da RAF, e acaba sendo produzido aí pelas nossas plaquetinhas, tá? E que quando você fornece, de fato, esse triptofano, isso acaba melhorando a oferta dessa serotonina. Mas, como eu disse, é só uma fatia do bolo, tá? Bom, então, nós falamos de quais são os fatores relacionados à montagem das proteínas, nós falamos de fatores que regulam a expressão gênica, e agora nós vamos falar de outro conceito importante, o conceito de epigenética, tá? Cuidado, porque aqui existem alguns equívocos, tá? Então, a epigenética, gente, ela nada mais é do que o estudo das mudanças na atividade do gene que não envolvam alterações na sequência do DNA. Então, mais uma vez, estudo das mudanças na atividade do gene que não envolvam alterações na sequência do DNA. Então, eu não tenho mudança na sequência, mas eu posso ter mudanças no seu padrão de atividade. O grande detalhe aqui é que essas alterações epigenéticas, elas podem persistir por uma ou por mais gerações. O que isso significa? Talvez, nesse exato momento, você esteja colhendo frutos de uma prática inadequada que talvez o seu pai ou a sua mãe teve em relação ao seu estilo de vida. Então, mais uma vez, essas alterações epigenéticas, elas podem persistir por diferentes gerações. E a maioria dessas mudanças epigenéticas, elas ocorrem em momentos específicos da vida de um ser humano, tá? Momentos específicos, tá? Vamos lá. Quando a gente fala em alteração epigenética, normalmente a gente fala da metilação do DNA, ou seja, adição de grupos metila, e acetilação das histonas, tá?
que são proteínas na qual o nosso DNA acaba se enovelando. Interessantemente, essas alterações epigenéticas, quando mal conduzidas, elas podem incrementar na existência do indivíduo os riscos de câncer, os riscos de obesidade, os riscos de diabetes, entre outras manifestações, tá? Então, quando se fala em epigenética, lembre-se, nós estamos falando principalmente de metilação e principalmente em acetilação de estonas. Vamos dar um exemplo aqui que eu acho que isso vai ficar bem claro na cabecinha de vocês, tá? Olha só, quando nós consumimos adequadamente, cuidado com a palavrinha, adequadamente, né? Não é abusar de vitaminas, abusar de minerais, porque hoje as pessoas estão fazendo uso indiscriminado de vitaminas, né? Vitaminas, minerais, suplementos nutricionais, né? E elas se esquecem que, por exemplo, vitamina C é maravilhosa, só que quando ela está em excesso, ela pode se ligar a íons metálicos e de antioxidante ela acaba virando pró-oxidante no nosso organismo, né? Se eu tenho, por exemplo, uma maior exposição ao selênio, eu posso passar por uma selenose. Então, existem complicações atreladas a esses excessos. Agora, quando eu consumo vitaminas B2, vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico, metionina, colina, dentro de parâmetros de normalidade, existe um produto derivado do metabolismo desses nutrientes, que é a S-adenosilmetionina. Então, eu repito, S-adenosilmetionina. Olha que interessante. Essa S-adenosilmetionina, quando exposta a DNA metiltransferase, acaba levando ao que a gente chama metilação do nosso DNA. Agora, por exemplo, se eu não oferto na minha dieta, né, essa colina, essa metionina, esse ácido fólico, essa vitamina B2, essa vitamina B6, essa vitamina B12 em quantidades adequadas, né, se existe uma dieta mal conduzida no cotidiano desse paciente, eu não consigo gerar essa S-adenosilmetionina. Então, se cai essa S-adenosilmetionina no meu organismo, isso vai promover a menor probabilidade de metilação do meu DNA. E o que a literatura científica nos conta? Que a hipometilação dessa região do DNA está envolvida na gênese de vários tipos de câncer. Então, mais uma vez, quando eu acabo consumindo fontes de colina, metionina, ácido fólico, vitaminas B2, B6, B12, eu acabo gerando para o meu organismo essa S-adenosilmetionina. Essa S-adenosilmetionina acaba incrementando a metilação do DNA. Se tem menos S-adenosilmetionina por uma dieta mal planejada, isso gera menos metilação do DNA. E a literatura fala que a hipometilação dessa região do DNA incrementa possíveis cânceres, possíveis linhagens tumorais na história do indivíduo. Então, notem que nós temos inúmeros polifenóis, né, como, por exemplo, a quercetina, o ácido cafeico, o resveratrol, o ácido elágico, né, que são encontrados nesses alimentos como salsão, frutas vermelhas, maçã, café, uva, morango, chá verde, que acabam trazendo condições para que esse DNA ele seja metilado. Então, à medida que você diminui a oferta desses constituintes nutricionais da dieta, ocorre hipometilação, e essa hipometilação se associa diretamente a maior expressão de determinadas linhagens tumorais. Então, cuidado, tá? O fator dietético, ele é crucial dentro do contexto da epigenética. O fator dietético, ele nos diz se, de fato, essa metilação do DNA, ela vai acontecer dentro do esperado ou não, tá? Então, quando a gente pensa na sua dieta, se ela for adequada ou inadequada, isso vai modificar a sua expressão gênica, né? E componentes dessa dieta podem atuar no genoma e alterar a forma pela qual a gente forma proteínas, tá? Então, dentro desse contexto, existe uma alteração que é pouco discutida, mas que, nesse momento, é importante que nós venhamos a discutir, dada a sua importância, né? Que é a regulação da expressão dos microRNAs. Então, a primeira pergunta que a gente deve fazer é o que são microRNAs, tá? Então, microRNAs são reguladores da expressão gênica. Eles também regulam a expressão gênica, tá? Interessantemente, ao regular essa expressão gênica, esses microRNAs, eles podem favorecer processos fisiológicos que são compatíveis com a vida, que são compatíveis com as funções normais, ou
eles podem se associar a maior expressão de determinadas doenças, tá? Então, microRNAs, eles podem representar uma condição fisiológica normal, ou pode se associar diretamente, por exemplo, a um quadro inflamatório que acabe trazendo a maior possibilidade de enfermidades. Eu acho que nada melhor para explicar isso do que um exemplo, tá? Então, vamos olhar para essa criança. Essa criança é portadora de síndrome de Down, né, dentro dessa ilustração, tá? Então, na síndrome de Down, esse microRNA 155, ele encontra-se expresso de maneira exacerbada. E isso acaba afetando negativamente a aprendizagem, a memória e o comportamento dessa criança. Então, mais uma vez, o microRNA 155, na síndrome de Down, normalmente ele está muito expresso. E quando ele está muito exacerbado, isso é um indicativo de que tanto a aprendizagem, quanto memória, quanto o comportamento dessa criança podem estar mais alterados. Agora, o que a nutrição pode fazer a favor? Olha que interessante. O resveratrol, encontrado na uva roxa, na amora, no mirtilo, no amendoim, acaba diminuindo os níveis desse microRNA 155. Isso é fantástico para um portador de síndrome de Down, uma vez que acaba normalizando as vias metabólicas desse indivíduo que vivencia uma condição que é a síndrome de Down. Então, mais uma vez, na doença, a exacerbação desses microRNAs acaba acentuando significativamente problemas de aprendizagem, memória e comportamento. O que a nutrição melhora dentro desse contexto? O próprio resveratrol, encontrado em uvas roxas, amora, mirtilo e amendoim, diminui esse microRNA 155, normalizando vias metabólicas nesses pacientes. Quer ver outro exemplo? Né? A quercetina, todos nós sabemos, é um composto bioativo. Onde que a quercetina é encontrada? A gente encontra a quercetina na cebola, nas frutas cítricas, nas maçãs, né? Então, se você implementa de maneira mais sistêmica, né, uma rotina de consumo desses alimentos ricos em quercetina, você consegue reduzir a expressão desse MIR 155, né? E você reduz ainda a ativação do NF-κB. Quando você reduz essa ativação do NF-κB, você acaba diminuindo de maneira expressiva o processo inflamatório vivenciado pelo paciente. Então, notem que esses microRNAs, eles podem estar ligados a uma condição patológica, mas que existem fatores nutricionais que podem diminuir a sua disponibilidade no organismo. Diminuindo essa disponibilidade, você pode colher alguns frutos em decorrência disso, tá? Agora, vamos pensar, por exemplo, em algumas doenças metabólicas, né? Vamos pensar, por exemplo, numa obesidade. Na obesidade, o que nós vemos, o que é mais comum, é que os microRNAs MIR20A, MIR17 e MIR106A, eles estão mais amplamente relacionados à infiltração de macrófagos no tecido adiposo. E, além disso, esses MIR20A, MIR17 e MIR106A, quando eles estão mais expressos nesses pacientes, existe uma dificuldade mais significativa para que esse paciente venha a perder peso, tá? Então, isso limita a perda de peso nesse paciente. Se você tem mais macrófago infiltrado no tecido adiposo, a tendência é que haja mais inflamação, né? Como que a gente consegue minimizar esse quadro? Mais uma vez, utilizando principalmente alguns compostos bioativos derivados da dieta. Então, notem que a curcumina, o resveratrol, as catequinas encontradas no chá verde, a genisteína, a quercetina, os sulforafanos encontrados nas crucíferas, nas brássicas, né? A capsaicina encontrada na pimenta, o indol 3-carbinol encontrado aí nas brássicas, nas crucíferas, o ácido elágico encontrado na romã, o gingerol encontrado no gengibre, acabam atuando de maneira muito consistente na redução do quadro inflamatório vivenciado por esse paciente. Então, aqui fica muito claro o efeito desses compostos bioativos na redução da inflamação vivenciada por esse paciente que passa por uma doença metabólica, tá? E menos inflamação significa menos complicações. Outro aspecto, o indivíduo obeso, ele por si só, ele já está inflamado. Se ele já está inflamado,
o grande X da questão é que ele já tem uma descarga potente de adipocinas pró-inflamatórias, regulando aí múltiplos sistemas no organismo dele. Adipocinas relacionadas à circulação, adipocinas cardiovasculares e por aí vai. Então, reduzir a inflamação é um passo importante, pensando num paciente que se encontre dentro dessa condição. Esses microRNAs, como foi mencionado, grande parte deles são regulados por nutrientes. Alguns desses microRNAs estão relacionados a doenças. Então, diante da maior expressão desses microRNAs associados a determinadas doenças, lançar mão de compostos bioativos, de alimentos funcionais, como o óleo de peixe, né, o resveratrol, a curcumina, acabam fazendo a diferença na redução da expressão dessas moléculas que são indutoras de agravamento, né? Assim como a quercetina, o selênio, o zinco, assim como a vitamina D, isso acaba fazendo a diferença na menor expressão desses microRNAs que se encontram associadas a inúmeras doenças, como carcinoma hepatocelular, né, como maior risco para decréscimo da atividade imunológica, doenças metabólicas, quadro diabetogênico. Então, diante desses conceitos, né, então agora a gente já sabe o que é DNA, agora a gente já sabe o que é genoma, agora a gente sabe o que é gene, agora a gente sabe o que é epigenética, o que é a expressão gênica, o fenótipo e o genótipo. Agora sim fica mais fácil da gente discutir sobre a genômica nutricional propriamente dita. Só que para falar em genômica nutricional, a gente precisa entender o impacto do mapeamento genético que aconteceu, né, e que nos trouxe algumas novidades importantes acerca dessa temática. Então, os primeiros resultados relacionados à leitura do genoma humano, eles foram divulgados, os primeiros relatórios, né, foram publicados aproximadamente em 2001 pela revista Nature Science, né? Naquela ocasião, esse mapeamento genético, ele acabou nos permitindo principalmente a identificação de algumas tendências patológicas adormecidas, a identificação daqueles genes que eram responsáveis pela predisposição em relação ao organismo buscar consumir mais calorias. Esse mesmo mapeamento genético, ele nos permitiu a identificação daqueles genes que influenciam nas preferências alimentares, especialmente por cafeína, especialmente por doces, né? Esse mesmo mapeamento genético, ele permitiu a identificação daqueles genes que favorecem as infecções relacionadas ao tecido adiposo. E diante desse mapeamento, né, surge o conceito da genômica nutricional, tá? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem nesse exato momento? Olhem para essas duas imagens, tá? Então, notem que aqui nós temos uma pirâmide dos alimentos e aqui do lado nós temos uma imagem representando o nosso material genético. Do outro lado, eu tenho o material genético e uma flecha apontando para os alimentos, tá? Que tipo de diferenciação a gente consegue fazer aqui? Qual é a diferença entre nutrigenômica e nutrigenética? Porque mais recentemente a gente tem falado tanto sobre isso, né? Muito embora, gente, muito do que nós temos na nossa mão, ainda nós não tenhamos um embasamento científico muito claro. Como assim, professor? Exatamente isso. Os protocolos, eles são questionáveis. Agora, veja bem, o que a gente consegue identificar de diferença entre nutrigenômica e nutrigenética aqui? Então, notem, gente, que a nutrigenômica, ela estuda basicamente a influência dos nutrientes sobre a expressão dos nossos genes. Já a nutrigenética, ela é diferente. Por quê? Porque se cada um de nós, né, tem as suas características genéticas, automaticamente nós não respondemos aos componentes alimentares dentro do mesmo contexto. O que isso significa? Durante muitos anos, nós temos visto a ciência da nutrição, especialmente não só a ciência da nutrição, né, traçando objetivos, metas, recomendações para a grande maioria da população, quando, na verdade, existem peculiaridades metabólicas, peculiaridades genéticas que acabam sendo desconsideradas. Será que aquelas recomendações que nós temos, por exemplo, para macro e micronutrientes, funcionam para todo mundo? Será que aquelas quantidades de carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, é um padrão que se adeque à sua condição biológica, considerando-se todas as suas peculiaridades genéticas? Então, essas são questões que a gente tem que se fazer, né? E que a genômica nutricional, ela nos traz para algumas reflexões, tá? Então, a genômica nutricional é considerada uma ciência, ela vai estudar a relação entre os nossos genes e os nutrientes. Então, ela é dividida entre os conceitos de nutrigenética, nutrigenômica e epigenética já discutida, tá? Quando a gente fala em genômica nutricional, existem alguns princípios que devem ser resguardados, tá? Então, o primeiro princípio, ele diz assim, que o grau em que a dieta influencia o binômio saúde e doença depende da sua constituição genética individual. Então, quando eu falo assim, olha, uma boa quantidade de óleo de peixe, para a grande maioria da população são 1.000 miligramas por dia, isso não significa que toda a população vai se beneficiar dessa quantidade.
E aí entra em questão o que a gente chama de bom senso, né? A prática, de fato, e a leitura, o conhecimento dos nossos pacientes. Então, é preciso entender quando aquele paciente manifesta uma alteração que não está prevista. Porque dentro de uma linha geral, né, a primeira reflexão que você faz é, puxa, eu acho que esse paciente tem pouca aderência em relação às recomendações, e de fato, né, essas recomendações, elas não estão fazendo diferença nos parâmetros de saúde desse paciente, quando muitas vezes ele até segue o que você fala, só que ele não está alcançando essas mudanças por conta de todas as suas peculiaridades biológicas. Então, o segundo princípio diz o seguinte, que qualquer intervenção dietética, baseada no conhecimento das necessidades nutricionais, estado nutricional e o genótipo, será útil para prevenir, reduzir ou curar doenças crônicas. Isso é um princípio. Se isso é, de fato, utilizado na prática, isso já é uma outra questão. Outro princípio, os componentes da dieta, direta ou indiretamente, podem alterar a expressão ou a estrutura dos genes. Isso já foi comentado insistentemente ao longo da nossa aula. De fato, nós sabemos que isso acontece. Se você tem uma dieta mais pró-inflamatória, se você tem uma dieta que te intoxica mais, se você tem um estilo de vida mais sedentário, tudo isso acaba repercutindo sobre as suas funções metabólicas e nutricionais. Em alguns indivíduos, e sob certas circunstâncias, a dieta pode ser fator de risco para uma doença. Então, é aquela velha questão que a gente já comentou, né? O que é válido para um paciente não é válido para todos. O que talvez possa significar a resolução de um problema para um paciente, talvez para aquele paciente seja a causa do problema. Outro princípio, alguns genes regulados pela dieta podem ter papel no início, na incidência, na progressão ou gravidade de doenças crônicas. Né? Então, se esse gene ele é regulado por uma dieta desequilibrada e você tem, de fato, uma dieta desequilibrada, talvez você possa estar incrementando o risco por uma doença cardiovascular, por uma obesidade, por um diabetes, por um câncer, por uma doença respiratória, porque a sua dieta interage com o seu arcabouço gênico. Então, dentro desse contexto, o primeiro conceito deve ser discutido, né? Então, quando a gente fala em nutrigenômica, muita calma nessa hora, né? A nutrigenômica, gente, ela acaba se referindo a todos aqueles fatores dietéticos que influenciam o nosso material genético, né? Então, todos aqueles nutrientes que interagem diretamente com o seu material genético, né? Essa mesma nutrigenômica, ela estuda como os nutrientes modificam a expressão dos seus genes, ou ainda como os componentes alimentares afetam as rotas metabólicas e a homeostasia fisiológica. Professor, nós vamos falar de alguns exemplos? Sim, com certeza. Essa nutrigenômica, ela é dividida em algumas ferramentas ômicas. Eu entendo, dada a complexidade do tema, que alguns podem estar se perguntando, meu Deus do céu, quanto termo diferente, né? Mas à medida que a gente vai estudando isso, isso vai ficando mais claro no nosso cotidiano, tá? Então, dentro dessas ferramentas ômicas, nós temos a transcriptoma, nós temos a proteoma e nós temos a metaboloma. A transcriptoma, que também é chamada de transcriptômica, ela estuda a interferência dos nutrientes na síntese do RNA mensageiro. Então, lembra que eu tinha primeiro aquela dupla fita de DNA, a partir daquela fita de DNA, eu formava o RNA mensageiro. Então, para formar esse RNA mensageiro, lembra que eu tinha o pareamento das bases nitrogenadas, né? Então, existem nutrientes que influenciam na formação desse RNA mensageiro. E isso, de fato, acaba sendo estudado pela nutrigenômica. A proteoma, que também é chamada de proteômica, ela estuda a interferência dos nutrientes na síntese de proteínas. Então, mais uma vez, proteoma vai estudar a interferência dos nutrientes na síntese da proteína, a partir de quem? Do RNA mensageiro. Então, lembra que nós temos o RNA mensageiro, e a partir desse RNA mensageiro nós temos a leitura e a formação daquele polipeptídeo gigantesco que vai dar origem à proteína. Então, quem estuda isso é a proteoma. E a metaboloma, professor? A metaboloma, que também é chamada de metabolômica, ela estuda a interferência dos nutrientes sobre a formação de produtos metabólicos que façam parte do metabolismo do indivíduo. Então, vamos aos exemplos, tá? Então, olha só. Eu vou fazer uma pergunta e aí vocês vão me responder claramente. Quem aqui já leu a POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares? Responda sim ou não, tá? Sim ou não? Vamos lá, via chat. Quem aqui leu a POF? Não. Sim, não, sim, não. Gente, a POF, para aqueles alunos que não leram, né, é uma leitura obrigatória. É fundamental. Por quê? Porque a pesquisa de orçamentos familiares, ela nos traz uma leitura dos hábitos alimentares do brasileiro, né? Da forma pela qual esse brasileiro, ele está se alimentando, né? E a pesquisa de orçamentos familiares, a POF, ela já nos trouxe alguns dados bem importantes, afirmando que mais de 70% da população brasileira apresentava um consumo indevido de frutas e verduras. O que isso significa? Que não são todos os dias que um brasileiro consome frutas e verduras. Existem falhas na variedade, pensando na oferta desses nutrientes para esse indivíduo. E o pior de tudo isso, né? Se você não consome frutas e verduras, você tem baixo acesso ao quê? Principalmente aos antioxidantes. Bom, se você tem baixo acesso aos antioxidantes, qual é a principal consequência para o organismo em função disso? Respondam para mim via chat. Se falta antioxidantes, qual é a principal complicação associada a esse quadro? Vamos lá.
Ótimo, Mari. Estresse oxidativo. Palmas para Mari, tá? Estresse oxidativo. Agora, cuidado. O estresse oxidativo, ele deriva essencialmente do quê? De mecanismos exógenos da nossa relação com o fator ambiental, ou o estresse oxidativo pode ser induzido por nós também? Quem me explica isso? Vamos lá, via chat. Será que o estresse oxidativo ele só acontece quando a gente se expõe a xenobióticos, quando a gente se alimenta mal, ou existem outros fatores que levam ao estresse oxidativo? A Jaqueline respondeu, ambos, né? Com certeza, Jaqueline. Muito bom. A Cristiane também falou, né? Induzido por nós também. Quem pode induzir no nosso organismo ao estresse oxidativo? Quem me responde essa? Vamos lá, essa resposta merece uma estrela. Quem pode induzir ao estresse oxidativo no nosso organismo? Não, no nosso organismo. A poluição, Magno, a radiação é um fator o quê? Ambiental, concorda comigo? Né? Ela se enquadra dentro de fatores externos. Mas o que, de fato, dentro da gente pode culminar num estresse oxidativo? Radicais livres? Ok, mas o radical livre, ele leva ao estresse. Mas quem, dentro da gente, quando está muito ativado, pode promover o estresse oxidativo? Vamos lá. Diga assim, ó, quem não sabe, escreva. Não sei, professor. Vamos lá, eu quero ver o que vocês dizem para mim. Não sei, acho que as enzimas, não sei. Cortisol. Tá. Então prestem muita atenção nisso daqui. Porque eu já vi gente falando coisa errada em congresso, e eu não gostaria que vocês cometessem o mesmo equívoco, tá? Então, assim, vamos olhar para essa imagem aqui, tá? Então, aqui nós temos, nesse quadro, à minha direita, derivados de oxigênio, né? E aqui nós temos os fatores que aumentam a formação desses radicais livres, né, no nosso organismo. O radical livre, ele também pode ser chamado de Eros, ou na literatura inglesa, você pode achar com o termo Reactive Oxygen Species, tá? Então, se você se expõe à poluição ambiental, sim. Se você se expõe ao álcool, ao tabaco, a medicamentos, a toxinas, em alimentos ultraprocessados, sim, são fatores externos, né, radiação UV, sim. Agora, um quadro inflamatório vivenciado por você, uma atividade fagocítica, uma atividade imunológica vivenciada por você, também pode delimitar um estresse oxidativo. Isso vai depender das suas reservas de antioxidantes. Então, cuidado com isso. O incremento do radical livre no nosso corpo pode depender de agentes externos ou pode depender de atividades do seu próprio metabolismo. Nós produzimos radicais derivados de oxigênio. Por que não, essencialmente, eles promovem danos aos nossos tecidos? Porque eu tenho, possivelmente, antioxidantes que inibem o dano promovido por esse radical livre. Agora, em que momento, por exemplo, eu posso produzir um estresse oxidativo? Vamos olhar para essa imagem aqui, ó. Aqui, ó. Me respondam via áudio. A imagem, ela está se movendo para vocês, sim ou não? Sim? Sim. Olhem para essa imagem aqui, tá? Essa imagem em vermelho. Então, vamos usar como exemplo um fagócito qualquer. Vamos usar, por exemplo, o monócito, tá? O monócito, ele tem uma característica circulante. Quando o monócito, ele está na circulação, de repente ele encosta na parede do vaso, ele faz rolagem, aderência e acaba passando para o tecido. Quando esse monócito ele passa para o tecido, ele se transforma em uma célula muito ativa do ponto de vista imunológico, que é o famoso macrófago, tá? Macrófago. O macrófago, ele tem uma característica tecidual. E ele é muito plástico. O que isso significa? Que ele ocupa vários tecidos, só que em cada tecido ele adquire um formato diferente. Esse macrófago, ele tem uma alta atividade respiratória. Ele tem uma alta atividade secrecional. Ele tem uma alta atividade do seu citoesqueleto celular. O que isso significa? Que ele se move na direção de algo que necessita ser fagocitado. Ele faz o que a gente chama de quimiotaxia. Então, notem pelas imagens que nós temos fagócitos que engolfam, através dos pseudópodos, aquele produto que precisa ser fagocitado, guarda dentro dele numa vesícula chamada fagossoma, funde esse fagossoma com o lisossoma, as enzimas lisossomais, formando o que a gente chama de fagolisossoma, promove a digestão. O produto que deriva dessa digestão pode ser excretado através de exocitose, pode ser utilizado pelo próprio metabolismo da célula, ou pode formar na superfície o que nós chamamos de epítopo ou epitopo. Tá, mas espera aí, professor. Aonde que entra o radical livre aí? Olha só, por ser uma célula muito ativa do ponto de vista biológico, muito ativo na sua maquinaria respiratória, quando ele se move na direção de um fator que ele precisa eliminar, fagocitar, ele derrama sobre o ambiente uma grande carga de espécies derivadas de oxigênio. Então, peróxido de hidrogênio, ânion superóxido, óxido nítrico, radical peroxil, radical alcoxil, essas substâncias no meio chegam nessa estrutura que vai ser fagocitada, enfraquece ela, e aí quando chega o fagócito, ele, abocanha. Então, aonde que eu quero chegar? Se tu passa por uma inflamação em que os seus fagócitos, né, olha lá, os seus fagócitos, eles estão ativos, é bem provável que o ambiente ele esteja rico em substâncias que são pró-oxidantes. E aí que entra o antioxidante, né?
Porque se você tem radical livre, pró-oxidante, derivado de uma inflamação vivenciada por você, se você tem radical livre no seu organismo em decorrência da exposição que você passa diariamente aos fatores ambientais, existe uma grande chance de estresse oxidativo. Então, do outro lado da balança, você tem que ter uma carga adequada de antioxidantes. Porque o antioxidante, ele inativa o radical livre para que ele não promova o que nós chamamos de dano celular. Então, cuidado com isso. Nós produzimos radicais livres, principalmente através das nossas células de defesa, que realizam fagocitose. A fagocitose gera no ambiente uma grande carga de radical livre. Se de repente, por exemplo, você descobre uma inflamação no seu joelho, você está com uma inflamação no seu dente, você passa anos e anos e não procura por uma assistência de um profissional da saúde, é bem provável que você esteja passando por um estresse oxidativo consistente durante um tempo prolongado, especialmente se a sua carga de antioxidantes dietéticos é baixa. E aí entra a importância, né, no consumo do licopeno, no consumo da vitamina C, da vitamina E, da vitamina A. Aí entra a importância no consumo do selênio, do zinco, justamente para minimizar esse estresse oxidativo, para que ele não aconteça. Ah, professor, mas por que o estresse oxidativo prolongado ele é tão grave assim? Me explica isso melhor. Olha só. O estresse oxidativo ele tem um efeito extremamente nocivo sobre a estrutura das nossas células. Células ali da periferia, células daquela micro-região em que esse